Neemias capítulo 6, versos 15 e 16. A minha tradução diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo a todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Aleluia. Irmãos, hoje é o último domingo do mês de junho, e durante todo o mês eu procurei desafiar a igreja para acreditar no novo tempo, uma nova história, um tempo de renovação, de restauração, um tempo de reconstrução, de revigoração na fé e assim por diante. A renovação está atrelada a essas palavras, que inclusive é o tema anual da igreja: restauração do altar, reconstrução de muros. E tanto restaurar, como reconstruir, como renovar, pressupõe desafios. A vida, em todo o nosso processo vivencial da dinâmica da vida autêntica, ela é pautada em desafios. Diariamente nós precisamos fazer escolhas, diariamente nós precisamos tomar decisões importantes que vão desencadear um futuro abençoado ou vai desembocar em conflitos e maldição. A vida nos desafia diuturnamente, e a gente precisa discernir com sabedoria que rumo tomar, que decisão tomar. E eu fui muito enfático em meus sermões nos domingos passados sobre a gente não sair do foco da bênção, o foco da santidade, o foco da obediência, o foco da harmonia com os padrões bíblicos, com os princípios bíblicos, uma vida pautada nos ditames da palavra de Deus. O livro de Neemias relata alguns episódios que são dignos de nota. Primeiro, toda essa história da reconstrução do muro de Jerusalém é um livro pós-exílico, é um período interhistórico, é um novo tempo, é um novo começo na história do povo de Deus. O povo está vindo do cativeiro babilônico, que durou cerca de 70 anos, e quando eles voltam para Jerusalém, o quadro é desolador, é desanimador, está tudo destruído, está tudo em ruína. Mas aí, Neemias era copeiro de um palácio, era um homem que amava a sua gente, que amava a sua nação, que amava o seu povo, e ele é desafiado. Olha lá o desafio. Ele é desafiado a trazer para si a responsabilidade de liderar uma empreitada de reconstrução de muros. E a Bíblia diz que quando Neemias conseguiu a autorização do rei, montou toda a estratégia até chegar lá, em lá chegando, examinando a situação em loco,
ele constatou que o quadro era mais grave do que ele imaginava. E a Bíblia diz que ele chorou e orou por cerca de 120 dias, 4 meses. Curvado diante de Deus, em oração ele estava montando a estratégia daquela reconstrução. E a Bíblia diz que ele orou e jejuou, chorou, orou, jejuou por cerca de 120 dias, enquanto ele fazia o levantamento real da situação. Terminado este período, após toda aquela inspeção, ele toma atitudes de um líder eficaz, de uma pessoa competente na realização daquilo que vai fazer. E a Bíblia diz que ele escolhe uns poucos homens. Primeiro ele escolhe um grupo pequeno que iria comandar toda a empreitada com ele. E depois ele desafia o grupo maior, porque ele diz que grande e extensa é a obra. E aí ele usa 3 palavras que são essenciais na reconstrução dos muros de Jerusalém. Primeiro, ânimo. Neemias é usado por Deus para mobilizar o povo numa estratégia de motivação, alavancar o ânimo da galera que estava derrubado. O quadro é desanimador, mas aí um líder eficaz usa uma estratégia de competência, e a primeira coisa que ele faz é animar o povo, levando-os a crer em milagres, levando-os a crer num novo tempo, numa nova história. Então, irmãos, a pior coisa é liderar gente desanimada. E o desânimo é a estratégia do diabo. Jesus, consciente disso, falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Josué, quando teve que suceder Moisés na liderança do povo, ele tentou recuar, ele foi tentado a baquear, e aí o Senhor disse: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. No Salmo 27, no verso 14, que é o último verso do Salmo, o salmista diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então fala para quem está ao teu lado aí: ânimo, meu irmão. A pior coisa é lidar com gente jururu, derrubada, amafumbada. Coisa boa é a gente trabalhar com as pessoas animadas, que vibram com a vida, que se entusiasmam com as coisas que fazem, que querem realizar, que querem marcar a sua geração. Mas, irmãos, depois de tanto tempo de destruição, de prejuízos, a cidade desanimada, o pessoal, um grande número, não acreditando, Neemias conseguiu alavancar o ânimo do povo. Foi a primeira estratégia que Deus deu a ele. Mobiliza o povo, junta um grupo, forma uma equipe de valentes, animados. Pior coisa é você lidar com gente que tem uma linguagem negativista. E surgiram esses. Surgiram os que não quiseram se unir. Surgiram os que se levantaram opondo-se à obra. Tobias, Sambalá e Gesem. Homens que lideraram toda uma oposição. Saiba, meu irmão, minha irmã, que quando você se dispõe a reconstruir um novo tempo, uma nova história no seu casamento, na sua empresa, nos seus negócios, seus sonhos, a oposição acontece. A seta do desânimo vem, ferrenha, mas você tem que se revestir
da unção de alegria e de ânimo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 7, verso 7, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Então a alegria é uma unção que a gente não pode depreciar, que a gente não pode abrir mão dela. Senhor, reveste a minha casa, o meu casamento, os meus negócios de ânimo e de muita alegria, para que eu possa conquistar os meus sonhos. Amém, queridos? Então não se entende reconstrução, restauração de altares, renovação espiritual, sem a unção da alegria. Mas Neemias entendia todo esse processo, que tratava-se de uma obra gigantesca, de uma obra extraordinária, que ainda hoje desafia a nossa imaginação e também nos inspira. A Bíblia diz, eu acabei de ler para vocês aqui, que toda a muralha, que toda a reconstrução dos muros de Jerusalém aconteceu em menos de 2 meses, 52 dias. É mistério, é milagre. Essa obra aqui do Estádio Olímpico já dura quanto tempo, hein? Houve um tempo que chamaram isso aqui de o buraco olímpico, porque destruíram e para reconstruir, ó. Mas Neemias desafiou ao seu povo, a sua gente, a uma empreitada de 52 dias. E a Bíblia diz neste capítulo 6, você pode conferir aí, no verso 4, que de repente a metade da obra estava pronta. Sabe por quê? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Aleluia! Em pouco tempo a metade da obra já estava pronta, e a oposição continuou querendo tumultuar. É neste mesmo capítulo, no verso 3, que ele está empenhado lá no momento delicado da obra, e ele manda um recado para os opositores: não posso descer, digam a eles que eu não posso descer, porque estou comprometido com uma grande obra. No capítulo 4, vocês vão ver ele desafiando do menor ao maior para um outro elemento essencial: unidade. Está lá do verso 19 em diante ele dizendo: olha, a obra é grande e extensa é a obra, e nós estamos um tanto quanto divididos, separados. Essa hora é hora de unidade, é hora de estarmos coesos, equânimes na obra, para não sofrer solução de continuidade. Então, irmãos, todo o processo de reconstrução, de restauração de altar, de renovação espiritual, pressupõe um espírito de harmonia, de unidade no seio da igreja, no meio do grupo, na equipe. Salmo 133 diz assim: ó quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. Então, irmãos, quando os pastores dão aqui um grito de desafio para missões, para a construção de salas, para o levantamento de uma oferta, para algum desafio, nós temos que ter o mesmo temor, a mesma linguagem, nós temos que, em harmonia, em unidade, fazer a obra, porque a união faz a força. Fala para quem está do teu lado aí: unidade, meu irmão. Então não seja do contra, não seja daqueles que não acreditam, não sejam daqueles que querem voltar atrás, mas nós temos que crer que, à luz deste livro, à luz da história de Neemias, grandes conquistas acontecem. É uma lição que eu tiraria desse livro: grandes conquistas acontecem. Uma outra lição: há necessidade urgente de reconstruirmos muros de proteção. Sabe para que serviam os muros no Antigo Testamento? Nas cidades era o muro de proteção, era o muro que protegia a cidade do ataque dos inimigos. E Neemias entendeu
que era a hora de renovar o povo, de reconstruir uma história, e para tanto a primeira coisa a ser feita era reconstruir os muros da cidade. Sabe, queridos, há casais que estão precisando de reconstruir muros de proteção conjugal. Há irmãos, há famílias que estão precisando de reconstruir muros de proteção nos relacionamentos íntimos entre pais e filhos, relacionamentos interpessoais. Há jovens que estão precisando reconstruir muros de proteção com relação ao mundo e às tentações carnais. Então a vida é de constante reconstrução. A pastora Valnice Milhomes escreveu um livro inspirado no Neemias, e ela fala da reconstrução de muros de proteção na nossa vida. Aquela área que você entende que é vulnerável, fortaleça os muros de proteção. Se você tem tendência para mentir, para roubar, não entregando o dízimo ao Senhor, se você tem tendência a guardar mágoas, a ser superficial, a ser hipócrita, há uma necessidade de reconstrução de valores, de muros, para que a sua vida flua de forma saudável, para que a sua vida rompa e você prevaleça diante das ameaças dos inimigos. Sabe, queridos, grandes conquistas acontecem, muros de reconstrução são reconstruídos, muros de proteção são reconstruídos, e uma renovação, um novo tempo, uma nova história acontece na minha vida, na sua, na vida da igreja de uma nação, quando cremos que ela é possível, em primeiro lugar. Grandes conquistas acontecem, muros de proteção são reconstruídos, um novo tempo, uma nova história de vida, uma história nova de amor pode acontecer no nosso casamento quando a gente acredita que é possível. Eu lembro quando eu fiz curso de vendas, uma das primeiras coisas a que a gente era instruído era acreditar no produto. Não é, Lília? Lília é vendedora lá do Fujioka. Você tem que acreditar no produto que você trabalha, uai. Pedro trabalha no Novo Mundo vendendo sofás, colchão. Ele tem que acreditar que o colchão é bom. Como diz o goiano, é bom. Que o sofá é primeira. A pior coisa é você tentar vender algo que nem você acredita. Então, muda de ramo, filhinho. Vai fazer outra coisa. Vejam bem, a possibilidade, a fé, a crença, cria uma possibilidade de êxito. A Bíblia diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois todo aquele que se aproxima de Deus deve aproximar-se crendo que Ele existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, quando Neemias viu aquele quadro dantesco, desumano, estarrecedor, humanamente falando, ele disse, ele deve ter pensado no seu íntimo, não vai ser fácil. Será que eu vou dar conta? Usando a linguagem do goiano. Mas aí ele mentalizou fé. Fé que vê o invisível, fé que vê o invisível, crê no incrível e obtém o impossível. Então ele trabalhou na possibilidade do milagre da fé. Mas ele creu. Em nenhum momento ele liberou palavras de dúvidas, palavra de desânimo, palavra de descrença. Ele disse, eu estou aqui para reconstruir os muros. E nós vamos conseguir. E aqueles que não acreditam
não vão ter parte neste memorial. O milagre vai acontecer. Irmãos, a dúvida é o maior opositor da fé. Segundo irmão Tiago, no seu livro, quem duvida é como a onda do mar. Quem já foi nas praias do Nordeste, as mais lindas do Brasil? Você vê lá as ondas, né? Vai e vem, vai e vem. Quem duvida é assim, é o crente ioiô, para cima e para baixo. Tem hora que ele está aqui, fogo puro, cuspindo fogo. Tem hora que ele está lá embaixo, derrubado, jururu. Isso é o crente ioiô. Crente retrovisor é o que só olha para trás. Fica só olhando para as coisas que aconteceram. Não crê no futuro, não crê na renovação, não crê na reconstrução. Neemias creu que era possível a reconstrução a despeito do quadro que ele visualizava. Preste atenção. Ele creu que era possível a reconstrução a despeito do quadro desolador que ele visualizava. A Bíblia diz assim, queridos, é o que Jesus disse a um dos seus consulentes: tudo é possível ao que crê. A uma irmã desolada, desapontada, aturdida, porque o irmão estava sepultado há 4 dias, o Senhor disse: se creres, verás o milagre, verás a glória de Deus. Então, irmãos, tem horas que para o milagre acontecer, para a reconstrução acontecer, basta que você creia e fale. A Bíblia diz assim: eu criei, por isso falei, que o justo viverá da fé, e se ele recuar, o Senhor vai ficar triste com ele. Depois de chegar em Jerusalém, de inspecionar toda a cidade, ele junta o povo e desafia para, com ânimo, unidade, e aqui vem a terceira palavra quando a fé entra em ação. Ação, trabalho. Neemias mandou todo mundo arregaçar as mangas e entrar na construção. Aí alguém disse: mas tem inimigo, eles querem destruir. Aí teve uma hora que ele disse: olha, uma colher de pedreiro na mão e a arma na outra, olho aberto. Houve um período da construção que toda a equipe trabalhou com o equipamento de reconstrução e uma arma para enfrentar o inimigo. Mas Neemias em nenhum momento mandou a equipe baixar a guarda. Ele usou uma linguagem de enfrentamento. Ele desafiou o povo para crer que aquela empreitada era possível, apesar do quadro que ele visualizava. Então, Igreja Batista da Graça, 30 anos de fé e de caminhada aqui. E como Neemias, nós temos que crer também que muita coisa que nós intentamos fazer é possível. Amém, queridos? É possível a gente ter um culto transmitido pela internet, é possível um programa arrojado de ação social, é possível incrementar a obra missionária, é possível uma escola de música, é possível abertura de frentes de trabalho. Tudo é possível ao que crê. Nós temos que crer num tempo novo, um tempo de restauração, um tempo de reconstrução, um tempo de renovação, uma nova história na vida da nossa igreja. E eu gostaria que você pensasse como Neemias, queira ser protagonista deste período novo, queira ser participante desse novo tempo da história da igreja. Seja um investidor, seja um intercessor, seja um realizador de projetos na vida da igreja. Faça com zelo, faça com esmero, com tenacidade, com dedicação.
dê padrão de excelência a tudo aquilo que vier às tuas mãos. Foi a minha ministração aqui hoje pela manhã, Eclesiastes 9, verso 10. Tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde tu vai, não há comércio, não há indústria, não há ciência, não há sabedoria alguma. A morte é o fim de todas as coisas. Então, meu querido, é em vida que a gente tem que marcar a nossa geração, que a gente tem que escrever uma linda página de história de vida da nossa família, da nossa igreja, do nosso ministério, da nossa empresa, da nossa profissão, dos nossos sonhos. E a gente tem que deixar um legado de alguém que creu em milagres, de alguém que creu que grandes conquistas acontecem, que muros poderão ser reconstruídos para nos proteger de falácias. Muros poderão ser reconstruídos para que a gente reinicie uma nova história de amor e um novo tempo na nossa família, na nossa casa. Em segundo lugar, esse episódio vai nos dar uma segunda lição. Quando trabalhamos juntos para crer que tudo é possível. A reconstrução dos muros aconteceu em meio a lutas, a tensões. O inimigo se levantou, quis tumultuar o ambiente. Houve uns que recuaram, houve alguns que não quiseram entrar nessa empreitada. E aí eu quero dizer aos irmãos que quando eu liderei a compra deste lote e desafiei a igreja para construir esse templo, várias famílias foram embora, não acreditaram no projeto, não acreditaram que eu ia dar conta. E eu quero dizer uma coisa aos irmãos, para a glória do Senhor, não quero com isso me vangloriar. A família que mais podia me ajudar aqui foi uma das primeiras a ir embora. Eram donos de uma construtora, CBF, Construtora Bueno Fonseca. E mesmo saindo, nunca me procuraram para emprestar nem uma bitoneira, nem um carrinho de mão. Mas sabe, queridos, quando sacerdotes e levitas nos abandonam, Deus levanta quem? Quem foi que Deus usou? Quando sacerdotes e levitas desprezaram aquele viajante, quem é que socorreu ele? Samaritano. Samaritano era uma classe escorraçada, a semelhança de ladrões e meretrizes. O judeu discriminava o samaritano. Mas se você lê na Bíblia, todas as histórias dos samaritanos têm uma lição tremenda de vida para nós. E sabe quem é que Deus usou muitas vezes aqui para eu honrar a folha de pagamento? Samaritanos, gente que eu nem conhecia, parava o carro e dizia: está aqui, pastor, uma oferta. Acelerava o carro e ia embora. Até hoje eu não sei quem é. Um dia chegou um crente desviado no meu gabinete, garagista aqui do setor aeroporto, dono de garagem. Pastor, é o senhor que está tocando essa construção? Eu vim trazer uma oferta aqui. Fazia meses que eu não vendia nenhum carro. Aí eu pedi a Deus: Senhor, se eu vender um carro essa semana, eu vou levar uma oferta para aquela construção, para aquele pastor. Vendi 2. Está aqui a oferta. E aquele dinheiro que chegava, irmãos, era o complemento ou era o dinheiro da folha da semana. E eu quero testemunhar aqui, a Milton era o meu tesoureiro na época. Nunca chegou o dia de eu pagar os peões para eu dar uma desculpa. Sempre paguei em dia e no cash, me virando. Entrei no meu cheque especial, vendi carro, me virei. Mas a gente sempre pagou a conta aqui em dia. Então, houve um grupo que uniu-se a mim e creu que era possível.
Fé que vê o invisível, crê no incrível e obtém o impossível. Essa frase eu usei para motivar a igreja nesse período de tantos desafios. Irmãos, temos que trabalhar com gente que faz, com gente que é empreendedor, com gente que realiza, com gente que acredita. Mas para isso nós precisamos trabalhar de uma forma determinada, esforço, compromisso, garra, fé, ânimo, espírito de coesão, espírito de equipe. Aí a gente vai realizar grandes coisas. Uma grande obra ninguém realiza sozinho. Nem eu, nem você, ninguém consegue. As grandes obras da história teve um líder, mas ele teve uma equipe lhe dando o apoio, a mão. A Bíblia diz que quando Moisés cansava de lidar com aquela gente, com o povo, na retirada do Egito para Canaã, uma mão de Moisés era sustentada por Hur e a outra por Arão. Sustentavam a mão do líder, davam apoio ao líder para que a obra não sofresse solução de continuidade. Então, meus irmãos, vamos nos unir a partir desses 30 anos, cada vez mais, e juntos participarmos de grandes conquistas, porque quando a gente empreende grandes coisas por Deus, Ele também faz grandes coisas por nós, para a glória dEle. Vamos, meus irmãos, crer que os desafios que Deus nos entrega vai contribuir para o crescimento da nossa fé e para acrisolar a nossa fibra. Muitos não se dispuseram a fazer, mas houve um grupo que creu e, unido com Neemias, realizou todo esse projeto em 52 dias. De que lado você está? De que grupo você quer fazer parte? A nossa igreja, pela graça e a misericórdia de Deus, realizou algumas coisas importantes ao longo desses 30 anos. A aquisição desta propriedade no centro de Goiânia, um lugar estratégico, a construção deste templo, a formação de obreiros, a consolidação do conselho missionário, a construção da creche em Tanzânia, a viagem do grupo liderado por Ilma e Angélica para o projeto lá, Africa for Jesus. Outras viagens missionárias que as meninas têm participado, junto com líderes de Goiânia. Manutenção de obreiros no Nordeste, no exterior. Milagres. Cura do irmão Pedro, cura da pastora Angélica, de artrite e artrose. A menina de Francisco, mais velha, estava ameaçada de perder um rim, e nós clamamos e Deus deu um rim novo para ela. Então nós, ao longo desses anos, presenciamos milagres, sinais, livramentos, portas que se abriram, conquistas, que a gente vai tentar montar um documentário para as festividades no próximo mês de agosto. Vamos acreditar, irmãos, que unidos, animados, mangas arregaçadas, a gente pode realizar grandes coisas. A gente pode conquistar grandes projetos. A gente pode ser protagonistas da reconstrução de muros na vida de casais. A Universidade da Família. Hoje tivemos confraternização de vários cursos. Gente restaurada,
gente aprimorando a educação dos filhos, gente acreditando que a família é um projeto de Deus, gente enganjada neste projeto família, missões. Gravamos um CD, nossa equipe de louvor e adoração tem se esmerado, tem se empenhado, tem se esforçado para outras conquistas. O que não pode acontecer, queridos, é a gente parar. O que não pode acontecer é a gente ficar olhando para trás. A gente tem que crer que é tempo de restauração de altares, reconstrução de muros, renovação de atitudes, de mente renovada, de uma visão holística, não é? Uma visão global do reino, da obra, e trabalhar com dedicação, com afinco, para que juntos possamos deixar um legado para as gerações seguintes e construir uma história de uma igreja bíblica, de uma igreja comprometida com a santidade, com a adoração, com a família, com todos os projetos bíblicos e todo o conceito de Deus. Em último lugar, queridos, grandes conquistas acontecem, a reconstrução de muros de proteção acontecem, um verdadeiro avivamento, novo tempo, uma nova história acontece quando Deus intervém para que seja possível. Então, em primeiro lugar, grandes projetos acontecem quando a gente acredita que é possível, quando a gente se une para crer que é possível e quando Deus intervém para que seja possível. Quando Neemias olhou, quando o grupo olhou aquela situação, eu acredito que entre eles, a linguagem era essa, conjectura minha: só Deus tem misericórdia de nós. Por isso que está lá no Antigo Testamento, o povo de Israel dizendo: se o Senhor não fosse conosco, Israel que o diga. Por isso que Moisés diz assim: se tu não fores, se a tua presença não for comigo, eu não vou a lugar nenhum. O que é que Neemias mentalizou? Em Deus faremos proezas. O que é que Neemias mentalizou? Operando Deus, quem impedirá? O que é que Neemias acreditou, queridos? Que haveria o momento que Deus ia intervir e o milagre ia acontecer. Então, o pedreiro que só dava conta de sentar 100 tijolos no dia, deve ter sentado 1000 na força do Senhor. Estão entendendo? O milagre é isso. Deus multiplicou as forças, Deus multiplicou a energia, a garra, a tenacidade, a determinação do grupo. E um mês, a metade da construção estava pronta. Mas o que é que aconteceu no início do capítulo 4? Chegou a galera da oposição dizendo assim: esses fracos judeus reconstruir esses muros são fraquinho. E se eles colocarem tijolo e começar a reconstruir, até uma raposa vai derrubar. Cuidado com os mensageiros da incredulidade. Cuidado com o mensageiro do caos, quando você se prontificar, se determinar a reconstruir os muros da história da sua vida. Sabe, querido, seu olhar tem que estar focado em Deus. Quando Josafá teve que enfrentar grandes inimigos, grandes exércitos, está lá em Crônicas 20, ele disse assim: os meus olhos estarão fitos em ti. E aí Deus interviu naquela batalha de Josafá, e ele disse assim: ficai quieto e vede o livramento. Então, grandes conquistas acontecem, muros são reconstruídos, o avivamento vem de fato quando Deus entra na história, quando Deus intervém na história daquela igreja, daquele casamento, daquela família, daquela empresa, daquele grupo.
Então, meu querido, foi Deus quem colocou no coração de Neemias todo o projeto de reconstrução. Vocês acreditam? Porque humanamente falando, eu não posso dar detalhes aqui, à luz da engenharia, metro quadrado, detalhes que eu não pesquisei, mas à luz da realidade humana, não tinha construtora que fizesse aquilo tudo ali em 52 dias. E Neemias juntou um grupo, eu acredito que muitos eram leigos no assunto, não é, pastor Luciano? Pastor Walter. Eram leigos em construção, mas acreditaram no projeto, arregaçaram as mangas e junto com Neemias creram que o projeto era do coração de Deus. Jerusalém, a cidade do grande rei, não poderia ficar todo o tempo naquele caos em que estava vivendo. Então, mesmo diante das evidências contrárias, a despeito do quadro que ele visualizava, Deus estava intervindo a favor daquela obra. Então deixa eu lhe dar uma boa notícia, ou fazer você recordar. Sabe o que é a igreja? É a noiva de Cristo. Sabe o que é a igreja? É o povo mais feliz da terra. Sabe o que é a igreja? Nação santa, sacerdócio real, geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que é que está preconizado a respeito da história da igreja? Jesus já disse lá: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meu querido, você hoje é protagonista, é participante de uma história de amor. Foi o amor de Deus que operou a nossa redenção, a nossa justificação, a nossa salvação. Tem opositores aí falando mal da igreja, falando mal dos pastores, querendo detonar contra a igreja, querendo que a igreja aceite goela abaixo padrões morais e comportamentais imorais, profanos. E nós vamos ficar firme, não vamos descer, não vamos olhar para trás, não vamos recuar, porque estamos envolvidos numa grande obra. Somos construtores de uma grande obra, de uma grande história. E meus irmãos, isso não são coisas que aconteceram ou que acontecem apenas no passado. Quem veio aqui sexta-feira, viu uma viúva nigeriana dar um depoimento tremendo aqui, de que ela assistiu ao assassinato do marido, porque ele não negou Jesus. Mas comentando com a Angélica aquele culto de sexta-feira, a gente compartilhava. Sabe o que é que eu achei mais lindo em tudo aquilo que ela falou aqui? Ela orando pelos Boko Haram, ela liberando perdão para quem assassinou o seu marido. Aí eu disse: Angélica, sabe quem é que faz isso? É o amor de Deus derramado no nosso coração. É isso que fez Estevão, mesmo sendo apedrejado, dizer para o Senhor, sangrando, se esvaindo em sangue, o primeiro mártir do cristianismo, não é? O diácono Estevão disse assim: Senhor, não lhes imputes este pecado, perdoa. Aí a Bíblia diz que Estevão foi recebido com honras lá no céu. Então, meu querido, não negocie os absolutos de Deus. Não volte atrás, porque a tendência daqui para frente é que a perseguição vai vir. Vamos enfrentar dias difíceis como igreja, e nós precisamos desde já reconstruir muros de proteção à nossa fé, à nossa família, o nosso amor. E essa reconstrução é feita de muita oração, altares reconstruídos, leitura bíblica, busca de Deus, porque virão tempos tenebrosos, tempos ferozes,
tempos difíceis. E vocês ouviram a viúva dizer aqui, muitos pastores, para não morrer, negaram a Cristo. Muitos líderes recuaram. Mas a Bíblia diz, irmãos, que nós não somos daqueles que retroagem. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então preste atenção, isso não são coisas que acontecem apenas no passado. O que é que a viúva testemunhou aqui? Centenas de templos na Nigéria foram incendiados. Então imagina os irmãos, alguém chegando aqui e destruindo essa igreja, e tocando fogo em tudo, ficar isso aqui só cinzas. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, a nossa fé não está nesse templo de tijolo e argamassa, a nossa fé está em Deus. Ele é o nosso guia, e Ele será o nosso guia até a morte. Não sei quantos aqui conhecem a história dos batistas no Brasil, mas a primeira igreja batista de Niterói, que foi tombada pela Unesco, que é uma igreja histórica, na época liderada pelo pastor Manuel Avelino de Souza, poeta, autor de hinos do cantor cristão. Houve uma manhã que ele recebeu uma ligação na sua casa: pastor, a sua igreja foi incendiada. E quando ele chegou lá, os bombeiros estavam jogando as últimas águas, tudo virou cinza. E os membros da igreja chorando, e todo mundo chorando, lamentando. Ele entrou no meio das cinzas, e aí Deus deu a ele a poesia do hino 384 do cantor cristão: temos por lutas passado, umas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado dela seus servos fiéis. E aí o estribilho do hino diz: sim, Deus é por nós, quem será contra nós? E aquela igreja foi reconstruída. Hoje é uma das maiores igrejas batistas do Brasil e do mundo, liderada nas últimas décadas pelo pastor Nilson do Amaral Fanini, um dos únicos pastores do Brasil que presidiu a Aliança Batista Mundial. Hoje liderada pelo doutor Laurindo, aquela igreja realiza um trabalho lindo, nobre, e tombada pela Unesco. É patrimônio histórico. O mal que intentaram contra nós, Deus transformou em bênção. É isso que Neemias entendeu. Todo mal que intentaram contra o nosso povo, nós vamos reconstruir, e isso vai ser uma grande bênção na história do povo de Deus. Queridos, Neemias e seus companheiros leais reconheceram a grande conquista. Entendendo que outras precisariam acontecer, mas ele escreveu isso que eu li para vocês: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Operando Deus, quem impedirá? Irmãos, eu creio que o parlamento brasileiro, o Supremo Tribunal brasileiro, os Estados Unidos, a Europa, a Nigéria, Satanás, todos os demônios vão ser protagonistas daquele grande dia que está profetizado na Bíblia. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará
e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A vitória é da igreja, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então, meus irmãos, Hitler, Saddam Hussein, esses ditadores da África, da Venezuela e tudo mais, um dia vão ver esses céus se dobrando como lençóis, o Filho do Senhor surgindo, assentado num grande e sublime trono, e de todas as línguas, povos e nações, aquele lindo coral cantando: glórias para sempre ao Cordeiro de Deus. Então, meu querido, eu quero fazer parte dessa história de vencedores. Eu quero reconstruir, eu quero construir um novo tempo, eu quero marcar minha geração. Eu quero ficar conhecido quando um dia o Senhor me levar como alguém que não negou a fé, como alguém que não se amedrontou em meio às ameaças de leis, de decisões. Hoje um pastor me ligou dizendo que hoje levantou-se uma grande acusação contra a sociedade bíblica do Brasil. Estão querendo trazer à tona um escândalo aí, e alguém acha que tudo foi montado. É um senador que defende o homossexualismo. Está uma ira tremenda. Há uma guerra agora na Bandeirante de Boixá contra Silas Malafaia. Vamos pedir que Deus dê sabedoria ao Silas, para a gente não cair na antipatia. Mas vai chegar um momento que quem não concordar com a imoralidade e a desgraceira que vem aí, vai cair na antipatia mesmo. A Bíblia diz na carta a Timóteo: os que servirem a Deus piamente padecerão perseguição. Então, queridos, o inimigo sempre quis destruir, roubar, matar. Nosso papel é reconstruir, resgatar, levantar um novo muro, um novo tempo, uma nova história. Que Deus nos ajude a entender a história que estamos vivendo atualmente. Que não ignoremos a ação do inimigo, mas que nos unamos com ânimo, com ações sérias, para construir um novo tempo, uma nova história da igreja em Goiânia, da igreja no Brasil. Que milagres aconteçam, para que os senadores gays, os profanos, a galera da roubalheira, se comportem como esses que eu li no texto, com temor, assustados, crendo que Deus interviu na nossa história. Ora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Vamos levantar. Dê um aplauso.